Ascensão através de habilidades. Episódio 291. Projeção de vontade, 2. Claro, não foi uma recompensa adequada. Embora houvesse um limite de tempo para dispersar a vontade e os ataques diretos da estrela pudessem ser evitados, a estrela já havia reconhecido Taizan. Se ele ficasse mais tempo, a estrela tentaria derrubar o planeta para matá-lo, então os materiais que ele poderia trazer seriam apenas aqueles que ele havia obtido antes. Era um nível de recompensa que ele conseguia entender. No entanto, ainda era uma recompensa que ele não teria conseguido obter originalmente. Taizan pegou todos os materiais que pôde das ruínas. Quando ele saiu, o mundo tremia violentamente. As ondas de poder carregavam crescente aborrecimento e raiva. Eu deveria encerrar isso logo. Sua dor de cabeça estava piorando. Era hora de acabar com isso. Quando o aborrecimento com os insetos atingia o auge, você tendia a virar a casa inteira de cabeça para baixo para matá-los. Agora era o limite. Taizan se moveu. Ele se dirigiu ao local alvo da missão. Ele desceu à parte mais profunda do mundo e descobriu uma fonte de cor transparente. Água da pureza. Água que existe desde a concepção da estrela. Este líquido, que existia com o seu nascimento, era completo em si mesmo. Taizan recolheu a água. A condição da missão foi cumprida. Porém, Taizan não retornou imediatamente. Taizan olhou para a terra. O fantasma perguntou: "O que você está fazendo? Você não sente isso, não é?" A vontade gigante que ele sentiu desde que entrou no mundo destruído de Rafran. Ele podia sentir isso agora? Com sua proficiência em habilidades conceituais em 60%, o que ele não conseguiu sentir durante sua visita anterior. Era forte o suficiente para ser sentido à distância. A vontade disso estava envolvendo o mundo. E foi o que ele sentiu logo abaixo. Se é o dono da vontade que envolve o mundo inteiro, provavelmente é a própria estrela. Isso parece provável. O fantasma parou. Após um momento de contemplação, Taizan tomou uma decisão. Você ativou o terremoto. O chão da caverna desabou. Tudo desmoronou quando o corpo de Taizan começou a cair. Não havia nada abaixo da caverna desmoronada, apenas um abismo profundo. Você ativou o pouso. Quão longe ele caiu? Após vários minutos de queda livre, Taizan chegou ao fundo. Foi uma passagem escura como breu. Mesmo para Taizan, que ultrapassou os limites humanos, era a escuridão onde ele não conseguia enxergar um centímetro à frente. Você ativou luz escaldante. Ele usou magia para obter luz, mas a passagem permaneceu escura. Essa escuridão existia como se já existisse antes da própria luz, engolindo até mesmo a luz. E no final da passagem, ele sentiu algo enorme. Perigoso. O fantasma pareceu sentir isso também, engolindo em seco, nervoso. O que você vai fazer? Eu recomendaria voltar imediatamente. Eu cheguei até aqui. Como ele já estava aqui, ele deveria pelo menos dar uma olhada. Taizan caminhou pela passagem escura. E no final da passagem apareceu uma enorme praça. Havia uma esfera branca pura. Uma esfera que emite luz como o sol. O que ele sentiu foi a vontade e o poder que envolveram todo o planeta. Este foi o núcleo da estrela que destruiu o mundo de Rafran e estava tentando matar Taizan. Você encontrou o mundo. Isso é. O fantasma soltou um gemido. Quando Taizan chegou à praça, uma gigantesca intenção de matar foi dirigida a ele. Ao contrário de antes, foi um olhar que reconheceu Taizan com precisão. Não foi sentido através da vontade, mas testemunhado diretamente. O que continha era ódio extremo, raiva e hostilidade. Como você ousa? Ele falou. A vontade pura, não a linguagem, penetrou na mente de Taizan. Como você ousa, no meu domínio? A estrela declarou. Morrer. Uma declaração preenchida com vontade ecoou. Julgamento de morte instantânea em andamento. Julgamento falhou. A declaração de morte envolve você. Foi uma declaração de morte. O mundo, como um deus, rejeitou o próprio julgamento. O fantasma ficou surpreso. A própria morte acariciou o pescoço de Taizan. Sistema _SART. Você ativou a aceleração mental. Fim _ sistema. Taizan concentrou sua vontade. Reunindo a energia dispersa, ele envolveu todo o seu corpo e declarou. Desaparecer. Foi uma declaração de negação. Uma declaração com uma vontade absoluta, como a do mundo, influenciando a realidade. Declaração de negação ativada. A declaração de morte instantânea desaparece. Você influenciou o mundo ao declarar sua própria vontade. Você adquiriu a habilidade especial de ativação contínua, Word of Power. A morte, que acariciava seu pescoço, partiu. Taizan desembainhou sua espada. O oponente é um inimigo imbatível. Um inimigo imbatível. Era o próprio mundo, então era natural. Ele não se importou. No entanto, o que aconteceu a seguir foi inesperado. A janela do sistema começou a distorcer lentamente. O oponente é o colapso da janela do sistema. Foi a primeira vez desde que enfrentou o apóstolo dos deuses superiores. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o recipiente do rei. Desejo de batalha ativado. Você ativou desdém pelos fortes.
Antidivino ativado. Assassino gigante ativado. Oposição à grande vontade ativada. Um forte aborrecimento permaneceu no olhar direcionado a Taesan. O poder contido na esfera começou a se acumular. O poder espalhado por todo o mundo começou a se concentrar. Morrer. Com a declaração, o poder branco disparou contra Taesan. Esse foi o poder da própria estrela. O poder que tinha como alvo Taesan até agora era meramente local. Uma pequena fração de uma perspectiva global. É por isso que Taesan poderia bloqueá-lo. Mas esta era a fonte do poder detido pelo próprio mundo. A manifestação do poder por si só começou a distorcer tudo ao seu redor, fazendo as coisas perderem a forma. Ranger. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. Você sofreu 1230 de dano. Você sofreu 1101 de dano. Você sofreu 1023 de dano. Mesmo com proteção absoluta contra o poder sem forma, era inútil. A proteção absoluta era uma habilidade que bloqueava o ataque do oponente em proporção às estatísticas de Taesan. O inimigo à sua frente possuía um poder que não poderia ser bloqueado apenas com essas estatísticas. Bum! O próprio mundo estava tentando esmagar Taesan. Apesar de sua resiliência, Taesan se preparou momentaneamente para a morte. O tempo desacelerou e ocorreu aceleração mental. Ele poderia bloqueá-lo? A magia era impossível. A magia intermediária era poderosa. Mas em última análise era um poder destinado aos mortais. O poder daquela coisa excedeu essa categoria. Nem ganharia tempo. A magia negra não era muito diferente. Se ele investisse toda a sua mana na abertura de uma passagem, ele poderia ganhar algum tempo, mas esse seria o limite. Além disso, abrir a passagem exigia tempo, e o imenso poder o engoliria antes que a magia negra pudesse ser ativada. A esgrima também era impossível. Este não era um poder que algo como Flow Skill pudesse ativar. O poder que atacava Taesan agora era o poder do próprio mundo. Estava mais próximo da transcendência do que de ser algo mortal. Tal ser estava manifestando seu poder para matar Taesan. Portanto, o que era necessário era um poder de nível superior, superando a categoria dos mortais. A luz envolveu a mão de Taesan. Foi a divindade. Então foi coberto de preto. Foi o poder dos deuses superiores. O poder misto criou algo acinzentado. Taesan agarrou e balançou. O poder branco e o poder cinza se chocaram e se misturaram. Bum! O espaço entrou em colapso. Tudo distorceu e perdeu a forma. Apenas cinzas engolfaram tudo ao redor. E Taesan ficou deitado no espaço em colapso. Você sofreu 49.532 de dano. Você bloqueou um aviso de arroba. Cerquilha. Você adquiriu a habilidade especial de ativação contínua, última chance. Você adquiriu um fragmento de Will. O dano que poderia ter deixado Taesan à beira da morte com um único ataque o atingiu. Mas Taesan sorriu. O ataque mundial agora há pouco foi uma espécie de ataque mortal instantâneo, onde o dano não tinha sentido. Ele reduziu tal ataque a mero dano, que ele poderia suportar sem sequer desencadear resiliência, devido à sua arrogância. Nada mal. Taesan suportou o choque e se levantou. A esfera branca permaneceu elevada como antes. No entanto, uma pequena parte da borda da esfera, tão pequena que não podia ser vista claramente a olho nu, tornou-se cinzenta. Nenhuma janela de dano apareceu. Isso significava que não era nenhum ferimento significativo. No entanto, ele estava satisfeito porque seu poder havia causado um pequeno arranhão em um ser além dos mortais. E o mundo parecia estar muito descontente com isso, à medida que a sua raiva se aprofundava ainda mais. As emoções materializadas começaram a influenciar a realidade. Como se pudesse fazer isso facilmente? O mesmo poder que atacou Taesan se reuniu instantaneamente. Até a próxima. Taesan murmurou enquanto tirava uma bola de gude. Conforme o poder disparou em direção a Taesan, seu corpo se moveu para o labirinto. Você voltou em segurança, é o que eu gostaria de dizer. Mas não posso. O rosto de Hafran estava cheio de confusão e espanto. O que foi isso agora? Hafran parecia ter sentido o poder além do espaço. Taesan falou enquanto bebia uma poção. Era o centro do mundo. Você sabia? Taesan explicou. No lugar mais profundo que Hafran havia solicitado durante a missão, havia um espaço abaixo dele e, quando ele caiu, viu uma esfera gigante contendo a vontade do próprio mundo. As pupilas de Hafran se arregalaram. Algo assim, existe? Então, você também não sabia. Eu não sabia. Eu sabia que o mundo estava tentando nos matar. Mas não tinha ideia de que havia algo que reuniu tanta vontade. Não só eu, mas ninguém no meu mundo sabia. Não foi estranho. Taesan também não teria notado se sua proficiência em habilidades conceituais não tivesse aumentado. O olhar de Hafran para Taesan estava cheio de espanto. Então, você enfrentou o próprio mundo e voltou? Isso mesmo. Como? Havia uma pergunta contida nele. Como você sobreviveu? Não era algo que se diria a um sobrevivente, mas era uma pergunta razoável. Taesan era sem dúvida forte, mas sua força ainda estava dentro do reino dos mortais. Mesmo que Taesan possuísse alguns poderes extraordinários, esse fato não mudou. E o adversário era o próprio mundo. Uma existência transcendente,
além dos mortais. Era um adversário impossível, mesmo apenas um olhar poderia tê-lo dominado. No entanto, Taizan voltou vivo, sem nenhuma anormalidade particular. Eu tenho uma carta que funciona mesmo com esse oponente. O poder cinza, o poder que até os deuses superiores cobiçavam, visto como estranho até mesmo pelos seres transcendentes. Com isso, ele tinha confiança de que não morreria, por isso se aproximou do mundo. Depois de se recompor por um momento, os olhos de Rafran brilharam. De qualquer forma, é uma coisa boa. Você trouxe a água da pureza, certo? Dê para mim, farei o que você quiser. Aqui. Taizan entregou a água da pureza. Então ele abriu seu inventário. Uma pilha de materiais do mundo destruído caiu. Os alunos de Rafran pararam ao ver mais de 10 materiais. O que é isso? Com esses materiais, que nível de equipamento você pode fabricar? Taizan perguntou. Ei! Rafran, olhando fixamente para os materiais, riu. Ele então olhou para Taizan com um olhar genuinamente alegre. Eu não lhe dei uma missão para trazer isso. Eu os trouxe ao longo do caminho. Isso é interessante, nada mal. Os olhos de Rafran brilharam enquanto ele murmurava. Com isso, posso tornar algo mais útil. Depois de contemplar, ele tomou uma decisão. Vou usar o material do rei gigante que você me deu e todos esses materiais para fazer um equipamento. Está tudo bem? Taizan assentiu. Logo seria o piso profundo. Não fazia sentido fabricar vários equipamentos. Rafran reuniu alegremente os materiais. Ótimo, volte mais tarde. Farei algo muito útil para você. Antes disso, quero te perguntar uma coisa. Você disse que poderia fazer equipamentos de nível superior com materiais daquele mundo? Sim, eu residia naquele mundo. Posso lidar melhor com itens nascidos e criados lá. Rafran falou com confiança. Taizan abriu seu inventário. Ainda havia um material que ele não havia lhe dado. Então, você pode usar isso como material também? Uma miragem branca e bruxuleante. Rafran hesitou. Ele olhou fixamente para a miragem e depois riu. Você realmente continua me surpreendendo. Você consegue lidar com isso? Taizan também não tinha certeza sobre isso. Rafran foi sem dúvida notável. O fato de ele ter feito o par de anéis que Taizan possuía era prova suficiente. Mas o que Taizan mostrou agora foi a vontade do próprio mundo. Um poder além da mortalidade. Mesmo a capacidade de Rafran para lidar com isso era incerta. Rafran balançou a cabeça. Não posso tocar nisso. Os materiais que usei para fazer seus anéis eram notáveis, mas estavam dentro da minha capacidade de manuseio. Até mesmo a luz da origem era apenas um material sem consciência. Rafran disse enquanto olhava para o fragmento de vontade. Mas isso é diferente. É um ser além da mortalidade. Ele tem vontade própria. Se eu tentasse lidar com isso, a vontade restante no fragmento tentaria me devorar. Isso é lamentável. Então não havia utilidade nisso. Ele estava pensando em trocá-lo com os deuses quando Rafran falou. Mas conheço alguém que pode lidar com isso. Ele falou com uma expressão sutil. Um ferreiro na entrada do andar profundo. Um louco perseguindo além da mortalidade com um corpo mortal. O anão Kozrum. Ele pode processar o que você tem. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.